Boa tarde. Dando continuidade, teremos agora a palestra O Impacto do SPED na Vida das Empresas, ministrada pelo professor mestre Felipe Guerra. Mas antes eu vou ler o currículo dele. Felipe Matos Guerra é contador, especialista em SPED, mestre em administração e controladoria pela UFC, vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC, tributarista formado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT, professor do MBA em Contabilidade e Direito Tributário do IPOG, membro da Comissão SPED do CRC e sócio-diretor da Compliance Contabilidade e qualifica cursos na cidade de Santarém, no Pará. Então, com a palavra, professor Felipe Guerra. Boa tarde. Tá dando para ouvir bem aí, pessoal? Pessoal, cheguei agora há pouco de uma convenção de contabilidade no estado do Piauí. Vim direto para cá para participar desse evento, que já é o 5º Fórum SPED aqui na nossa cidade. Isso me deixa muito orgulhoso, muito feliz. O primeiro fórum foi em 2013, ainda na gestão do Cássius. E eu lembro que na oportunidade só tivemos palestrantes e professores de fora. E aí desde 2014 nós adotamos uma linha diferente de trabalho, onde nós, para todos os fóruns, nós trazíamos profissionais de casa também para poder participar, contribuir. E essa receita de sucesso, ela continuou. E nesse, ficam apenas uma palestra com um profissional daqui, deixaram comigo essa responsabilidade de encerrar o evento. E me deram uma missão ainda mais complicada. Porque é o seguinte, é muito fácil, pelo menos assim, né? Não é muito fácil. É mais comum, com certeza, vocês me verem falando dos SPEDs de maneira mais técnica, falando mais do layout operacionalmente, sobre como se adaptar e falando mesmo da prática da realização e da adaptação a esses novos projetos. Só que o objetivo dessa apresentação de hoje é diferente. O objetivo dessa palestra de hoje à tarde é a gente discutir um pouco sobre quais mudanças o SPED trouxe dentro das organizações. E essa, sem dúvida, é uma das reflexões mais importantes que a gente deve fazer com relação ao projeto. O projeto que já está completando 10 anos, e eu vendo o Jonathan falando, como a gente, em determinado momento, tem perdido um pouco a linha do raciocínio de como é que a gente deve trabalhar com o SPED, certo? Vendo o Jonathan falando, das outras vezes que ele veio, sempre falando muito mais da parte do SPED contábil da SF, mas dessa vez ele fez um aparato mais geral, nos dá uma impressão de que nós temos que nos preocupar muito mais com a execução do que com o processo. Quando principalmente ele falou, olha, a gente não tem que se preocupar com o bloco K agora, tem que se preocupar com o E-Social. Então é como se a gente tivesse que nos preocupar muito mais com a obrigação de enviar o SPED do que com o processo e com o que o processo faz pelas organizações. Pessoal, nós temos que, diante desse novo contexto que nós estamos vivendo hoje, de uma contabilidade 100% digital, onde todas as informações que compõem a escrituração contábil estão sendo feitas por meio de documentos eletrônicos e de escriturações fiscais, nós temos que cada vez mais levar esse trabalho para a linha do objetivo fundamental da contabilidade, que é fornecer informações para que as empresas tomem decisões. Então, assim, não é porque o bloco K vai ser adiado que não é extremamente importante a gente trabalhar profundamente a área de custo dentro de uma indústria. E o SPED, ele contribuiu de muitas formas para isso, de muitas maneiras. E não está nem dentro da linha dos impactos ainda, que eu vou chegar lá, né? Nós vamos já começar. Mas nós temos que começar a enxergar o projeto como uma ferramenta de gestão. E não só gestão tributária, mas gestão empresarial. Porque a contabilidade, ela é uma ferramenta fundamental para que qualquer empresa ela alcance êxito. Ela é a linguagem universal do mundo dos negócios. Mas para que essa contabilidade cumpra o seu papel, hoje ela tem um modus operandi que é através dos SPEDs. Então, se esse modelo operacional passa pelo SPED, quanto mais adaptados a esse modelo nós estivermos, mais relevante vai ser a nossa informação da contabilidade. Então a gente não tem, obviamente,
Vocês estão entendendo qual é a linha que eu estou querendo conduzir. Eu não estou dizendo que a gente não deve se preocupar com a parte burocrática, com o que diz a lei. Óbvio que temos, mas nós temos que ter uma visão maior, gerencial, estratégica. Como que nós podemos usar esse momento de exigência para que isso contribua para a nossa profissão? Essa é a grande sacada. Porque enquanto a gente está preocupado em discutir se o lucro presumido tem que enviar o livro caixa ou não, a gente poderia estar preocupado em discutir o quanto a contabilidade seria fundamental para a condução desse negócio. E em ele tendo contabilidade, não tenham dúvidas que seria muito mais fácil enviar o SPED contábil e recuperar ele na STF. Mas, antes de se falar da obrigatoriedade do SPED contábil para as empresas do lucro presumido, quantos dos nossos clientes que são do lucro presumido se preocupavam com isso? Pouquíssimo, né? Salvo raríssimas exceções. Então, pessoal, hoje, o que eu quero conduzir nessa tarde, que vai ser bem assim um debate, eu quero muita participação de vocês, e inclusive eu combinei com a comissão que ao final da apresentação nós vamos fazer uma mesa e debater a respeito dos impactos do SPED na vida desses profissionais também, como é que eles se adaptaram a isso, levar uma reflexão que a gente saia do modelo de cumprimento de obrigação e vamos tentar enxergar o SPED de maneira macro como uma ferramenta que contribuiu para o desenvolvimento da nossa profissão. Mas vamos lá. Vou pular a apresentação. Como sempre, eu vou convidar vocês para curtir a página, né? Já são 21 mil pessoas lá. Quem não curtiu ainda, vá lá, que senão já sabe, não recebe certificado. Pessoal, eu gosto muito dessa frase que diz o seguinte: a dúvida é o princípio da sabedoria. Trabalho com o SPED desde 2009, acho que a maioria de vocês já ouviram várias vezes eu repetir isso. Mas o SPED como um modelo operacional, todos os dias contribui para o meu desenvolvimento enquanto profissional. Por quê? Porque o modelo de se você transformar aquilo que a legislação diz em algo aplicável, no nosso país muitas vezes é muito negligenciado. Nosso país, muitas vezes, aquilo que não é cobrado, não é feito. Então, quando vem o SPED normatizando tudo aquilo que a legislação contábil e tributária determina, isso contribui de maneira muito significativa. Como, por exemplo, Jonathan, ele deu um exemplo de que hoje você não manda mais, no SPED contábil, as contas que não tiveram movimento no período, né? Vamos supor que você tem um plano de contas com 10 mil contas. Só que você só movimentou 2 mil dessas 10 mil contas. Então não tem lógica você mandar todas elas. Você vai mandar só aquelas que tiverem saldo ou movimento no período. Isso mostra o quê? Que a nossa legislação contábil da profissão, ela também tem se adaptado a essa nova realidade. Porque quem determina isso que ele acabou de dizer, na apresentação dele, é a CTG 2001-R2, que é uma norma técnica contábil. E a norma técnica contábil, ela se adaptou àquilo que a realidade prática exigia das organizações. Não tinha lógica nenhuma você mandar um arquivo com 9 mil, 10 mil linhas de plano de contas que não foram utilizadas. Então, quem já assistiu outros treinamentos comigo, viram que aquilo que ele apresentou de a gente ter os insumos da escrituração, a gente ter o corpo da escrituração, nada mais é do que o que a gente estuda em sala de aula como sendo as informações cadastrais, de movimentações e de relatórios. Diante disso, pessoal, eu queria iniciar fazendo uma contextualização para vocês de como é que nós chegamos até o SPED, tá? Porque muitas vezes o desconhecimento do processo faz com que a gente tenha uma visão distorcida. O que aconteceu foi o seguinte: no final da década de 90, nossa profissão, ela se envolveu em algumas fraudes. Grandes empresas norte-americanas, elas manipularam informações da contabilidade para enganar os investidores. Nós vivemos, pessoal, a partir de 2007, um momento de convergência da nossa contabilidade brasileira a um padrão internacional, certo? A nossa contabilidade, ela estava muito inerente à vertente tributária. Desde o momento dessa convergência, o objetivo fundamental era trazer qualidade à escrituração contábil
para que ela fosse útil prioritariamente aos investidores. Porque a contabilidade é a principal ferramenta de comunicação entre a empresa e aqueles que aportam capital nas entidades. Então é a partir da contabilidade que ele busca esse tipo de informação. Informações a respeito da liquidez, informações patrimoniais, informações da saúde financeira da empresa. E isso no nosso país é algo mais recente, mas no restante do mundo é algo que já funciona há muito tempo. Na verdade, os países latinos, eles não tiveram força para impedir que a legislação tributária ela dominasse a contabilidade. Já os países, tanto da América do Norte, como também da Europa, eles conseguiram ter mais força nesse sentido de impedir que a legislação do imposto de renda e a legislação tributária prevalecesse sobre a norma contábil. Com isso, essas contabilidades que já eram feitas com o principal objetivo de fornecer informações aos investidores, elas têm como compromisso base que representar muito forte a realidade e de maneira muito prudente, aonde você vai mensurar os passivos de maneira mais prudente, mais dentro de uma realidade conservadora, e os ativos com o maior cuidado possível para reconhecer receitas no momento que realmente elas forem acontecer. É por isso que hoje, no nosso contexto, o que muito se discute dentro da nova norma contábil é ajuste a valor presente, ajuste a valor justo, porque é exatamente você reconhecer receitas e valores recebíveis das organizações no seu tempo certo, para que a informação contábil ela fique dentro da realidade. Só que no final da década de 90, como eu vim dizendo para vocês, a nossa profissão se envolveu nessas fraudes, porque grandes empresas norte-americanas manipularam informações das suas contabilidades para enganar os investidores. E com isso, houve um grande retrocesso na economia mundial, porque o mercado norte-americano ele é um grande balizador do nosso mercado financeiro mundial. Como houve uma quebra de credibilidade com os investidores, então houve ali um retrocesso no que diz respeito ao aporte financeiro às entidades. Alguns casos ficaram muito conhecidos, inclusive está no material para depois quem quiser aprofundar e conhecer mais sobre essa história, que é muito conhecida também, vou disponibilizar junto com o material. Tivemos casos da Enron, da WorldCom, dentre muitas outras, que manipularam informações dos seus balanços, esconderam investimentos em coligadas que estavam tendo prejuízos. E com isso, os investidores iam lá, colocavam dinheiro dentro das organizações e pouco tempo depois aquelas empresas quebravam. E o pior de tudo é que essas empresas elas eram todas auditadas por grandes empresas de auditoria. Tinham lá todos os seus demonstrativos contábeis respaldados por essas grandes empresas. Então isso trouxe uma instabilidade muito forte ao mercado financeiro. Então o governo norte-americano, como uma forma de reprimir isso e dar uma resposta aos investidores, criou a lei Sarbanes-Oxley. E essa lei ela visava ampliar os procedimentos de transparência, de responsabilização dos gestores, de prestação de contas, de auditoria. Fazendo um paralelo disso ao nosso contexto tributário e contábil brasileiro, é bem semelhante ao que nós estamos vivendo, que nós vivemos na última década. Nós tivemos um momento de convergência no final de 2007, início de 2008, por conta da Lei 11.638, e essa convergência ela primava por trazer informações mais reais e tempestivas aos investidores, aos todos os interessados na informação contábil. Só que juntamente com isso, precisava-se criar mecanismos de transparência, de prestação de contas, para que tivéssemos garantias de que aquelas informações contábeis elas eram reais. Principalmente em decorrência de que esse novo modelo contábil, ele trazia uma subjetividade muito latente. Então, nós precisávamos que as obrigações de natureza tributária, que naquele momento perdiam força no que diz respeito à normatização contábil, pudessem pelo menos garantir que a contabilidade estivesse refletindo informações reais. Como, por exemplo, eu poder comparar a receita que está no SPED contábil com aquilo que está na minha escrituração fiscal, com aquilo que foi emitido de documentos fiscais eletrônicos. Eu poder comparar o meu imobilizado com aquilo que está no meu bloco G do SPED fiscal, com o CIAP.
Então percebam que as escriturações fiscais, elas acabam corroborando para dar validade à informação que está na contabilidade. Porque quando for feito o cruzamento dessas informações, elas têm que bater. E isso, pessoal, no nosso país é muito complicado. Porque o empresariado brasileiro, ele, não vou generalizar, né, mas muitos deles, eles são bem despreocupados. Porque, como eu já disse para vocês outras vezes, o empresário brasileiro, ele foi ensinado que quando não tiver mais jeito, dá um jeito. Não é assim? Então, como foi ensinado dessa maneira culturalmente, então no nosso país, a implantação a esse novo modelo, e a adaptação a esse novo modelo de prestações de informações contábeis se tornou muito mais difícil. E ela só se dá por meio de obrigações acessórias. Porque se você não chegar para o empresário e dizer que ele é obrigado a fazer para mandar essa informação para o fisco, senão ele vai ser penalizado, dificilmente ele vai ter interesse em modernizar os seus processos e a sua gestão. É ou não é? Ou os clientes de vocês anseiam por implantar tecnologia para melhorar a gestão? Então, eu não estou querendo dizer aqui, obviamente, que o SPED ele é bom porque ele obriga as empresas. Não. Eu estou querendo dizer que as informações exigidas pelo SPED contribuem para que a contabilidade cumpra o seu papel e contribuem também para que os empresários façam aquilo que está sendo exigido. Então, diante disso, pessoal, nós temos que, antes de avaliar quais são os impactos do SPED nas organizações, entender que o perfil do empresário de hoje em dia mudou. Eu vi uma matéria da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que diz que 80% dos empreendedores do Brasil, eles são da geração Y. E nessa matéria, eles elencavam algumas características desses empreendedores. E como características fundamentais, nós tínhamos lá, que são pessoas cada vez mais que têm um amplo domínio de tecnologia, que trabalham cada vez menos com a questão hierárquica, burocrática, porque eles têm uma forte participação e colaboração nas atividades da empresa. São empreendedores de perfil muito imediatista, querem informações em tempo real e online. Atuam através de nichos de mercado, mas de maneira muito mais global do que no passado. Ou seja, segmentam, mas intensificam muito mais a sua abrangência, deixando de ser regionais para ser muitas vezes nacionais e até internacionais. Estão cada vez mais preocupados com inovação e sustentabilidade. Diante desse contexto, olha como é interessante. Se você parar para pensar, o SPED como um projeto que visa a modernização da administração tributária, ele casa muito com o perfil do novo empreendedor. Porque se você pensar, a nota fiscal eletrônica ela é online, ela faz com que ele receba a informação já validada pela Secretaria da Fazenda antes da ocorrência do fato gerador. Então, está dentro de imediatismo, está dentro de domínio de tecnologias. Mas por que nós ainda temos tanta resistência à implantação desses modelos? Pessoal, por incrível que pareça, como eu disse para vocês, eu vou apresentar a partir de agora os impactos do SPED. E esses impactos são provenientes de uma pesquisa científica que eu fiz na minha dissertação do mestrado. E, na verdade, o tema da pesquisa era as competências necessárias para a adequação e implantação do projeto SPED. Só que todas essas competências necessárias, elas são oriundas de impactos que o SPED trouxe à realidade dessas organizações. Então é isso que nós vamos ver a partir de agora. Quais são os impactos do SPED para o profissional da contabilidade? Os impactos são que hoje eu preciso ter uma visão inovadora na prestação dos serviços contábeis, onde eu concilie conhecimento técnico com o uso de tecnologias. É por isso que está dividido aqui os impactos em dois grupos. Características e competências humanas, características e competências tecnológicas. O SPED, ele tanto impactou a rotina das organizações no que diz respeito
a qualificação do pessoal, como no que diz respeito à infraestrutura tecnológica. Então vamos lá. Vou passar aqui, depois eu volto. Vamos lá. Primeiro, impacto do SPED na adaptação e no conhecimento da técnica contábil. Eu já disse isso para vocês em outras vezes e vou repetir. É casa de ferreiro, espeto de pau. Contador, ele entende de tudo, menos de contabilidade. Não estou generalizando, tá? Mas por que eu digo isso? Porque muitas vezes, se você conversar com os profissionais da contabilidade, o setor dentro de uma empresa de contabilidade que é mais negligenciado é qual? Contábil. É o que sempre pode ficar para depois. E o SPED, o SPED Contábil e a ECF fizeram assim de maneira muito forte. Demonstraram a dificuldade que o profissional da contabilidade tem com a contabilidade. Por quê? Muitas, pessoal, mas eu vou chutar, porque não tenho essa estatística real, mas 80% das perguntas que eu recebo relacionadas ao SPED contábil, o problema é a contabilidade. Não é o SPED. É muitas vezes o desconhecimento da técnica contábil, de como fazer um lançamento contábil, de como fazer um ajuste, de como fazer a interpretação de uma norma, muito mais técnico contábil do que operacional, digamos assim. E dentro dessa pesquisa, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, eu vou mais falar sobre a pesquisa do que demonstrar ela, porque ela foi através de análise de discurso, onde foram feitas entrevistas e foram interpretadas essas entrevistas. Então não tem tantos gráficos, não é tão visual, é mais textual mesmo. Vou até disponibilizar junto também. Mas, dentro dessa parte técnica contábil, uma das perguntas que era feita na entrevista era assim, ó. Qual era a área de formação do profissional responsável pela implantação do projeto SPED nessa organização? Foi muito interessante, porque apenas em 50% dos casos, o profissional era da contabilidade. E em muitos dos casos, nós tínhamos profissionais de TI como responsáveis pela implantação do SPED nas organizações, e em alguns casos também até profissionais da área jurídica. Mas não era unânime que eram profissionais contábeis. E aí, quando eu me deparei com essa resposta, né, que foi muito significativa, uma das perguntas que eu também inseri na pesquisa foi a seguinte: mas afinal de contas, na opinião dos entrevistados, vocês acharam que o conhecimento contábil ele era fundamental para a implantação do SPED? E por incrível que pareça, a grande maioria diz que não. Diz que para implantar o SPED não precisava se entender tanto de contabilidade. É aí onde a gente começa a entender por que das grandes dificuldades que nós temos hoje, né? Porque, vamos lá, se a gente entender que a contabilidade ela é o local que vai receber informações de todas as origens da organização, então a contabilidade ela tem uma forte necessidade de se envolver no setor de compras, ela tem uma forte necessidade de se envolver na área de gestão de estoques, de logística, ela tem uma forte necessidade de se envolver com a parte de faturamento, com a parte de departamento de pessoal, com a parte área fiscal, com o financeiro, porque todos esses setores vão ser geradores de insumos para a informação contábil. E se nós estamos falando de SPED fiscal, que falava de faturamento e informações das suas compras, se nós estamos falando de FD contribuições, que também levam informações das suas vendas e das suas compras, como que a técnica contábil não é fundamental para você se adaptar a um projeto como esse? Segundo impacto, pessoal, é o conhecimento fiscal. Isso eu já falei muito. Quem assistiu a palestra no Fórum de Gestão Tributária, quando a gente fala lá de compliance, a gente fala muito sobre isso. Que o conhecimento fiscal dos profissionais que atuam hoje nessa área, ele foi adquirido de maneira muito empírica, muito prática. E isso faz com que, muitas vezes, o profissional ele não tenha uma bagagem muito boa no que diz respeito à identificação e à interpretação da legislação. Ele sabe fazer, mas não sabe por que faz.
E esse, talvez, seja o principal ponto de dificuldade e de impacto nas empresas de adaptação ao SPED. Por quê? Porque, na maioria dos casos, quando alguém liga para você, ele diz que está com um problema em um SPED, a dúvida dele é na obrigação principal, não é na obrigação acessória. Eu lembro, eu conto muito nos treinamentos, uma vez, eu estava dando uma aula no CRC, e aí eu recebi uma ligação de uma contadora, aí ela disse assim para mim: Felipe, está dando um erro aqui na minha FD Contribuições. Eu disse: sim, qual é o erro? Não está dando certo. Sim, mas o que é que está errado? Está dando um erro aqui. Sim, minha senhora, pelo amor de Deus, me diga aí o que é o erro para eu poder lhe ajudar. Eu disse: não sei dizer não. Eu digo assim: pô, fala o seguinte, me mande aí o arquivo para me olhar o que é o problema. Aí continuei dando aula, estava dando aula no CRC. Quando eu recebi o e-mail, aí ela me mandou o arquivo. Quando eu vi o arquivo, era tudo em PDF. Mas está errado. PDF. Quando eu vi, era te mandado só os recibos de transmissão. Aí eu liguei para ela e disse: olha, eu preciso do arquivo em TXT. Ela: que arquivo é esse? Nós nunca vimos esse arquivo aqui, não. No final das contas, o que era o problema? Na verdade, era uma apuração de PIS e COFINS de um SCP. Porque ela não sabia fazer a apuração de PIS e COFINS, estava tentando preencher manualmente no PVA e não estava conseguindo. Pessoal, não tem, o brasileiro é um povo de muita fé, eu sei disso. Mas não tem como, se você não sabe apurar o tributo, você ter fé suficiente que vai conseguir fazer ele certo dentro do SPED. É premissa básica para que você faça o SPED e mande a obrigação, é que você tenha um domínio da legislação da obrigação principal. Ele só vai refletir ali as suas apurações. A capacidade de gerenciamento de projetos, pessoal, isso é interessante, né? Porque quando a gente olha para o SPED, a gente ainda vê e enxerga muita parte fiscal. Fiscal, é só operacional, é só saber lançar nota e apurar tributo. Cada vez mais a parte de gerenciamento de projetos, ela se torna fundamental quando a gente fala do SPED. Porque, por exemplo, Jonathan falou, você tem que se adaptar ao e-social. Aí você diz assim, ó, sim, por onde é que eu começo? Como é que eu sei que eu já me adaptei? Como é que eu sei que terminou? Para isso, você tem que criar um projeto. A adaptação tem que ter início, meio e fim. Para que você possa chegar em determinado momento e dizer assim, ó, concluir o processo de adaptação ao e-social. Agora nós estamos preparados. E essa não é uma característica comum ao profissional da contabilidade, porque nós não temos disciplinas na nossa formação de gerenciamento de projetos. Quem é que tem? Profissionais da área de tecnologia. Todos eles têm várias disciplinas. É por isso, e olha aí como uma coisa começa a se casar com a outra. É por isso que lá quando a gente fez a pergunta da formação, nós tivemos muitos profissionais da área de TI sendo responsáveis pela implantação do SPED nas organizações. Porque essa capacidade de gerenciamento de projetos, porque o profissional de TI geralmente trabalha com projetos, porque o trabalho dele tem início, meio e fim, é a implantação de um sistema, é a liberação de uma ferramenta. Então, eles já são bem adaptados a essa linguagem, esse modelo. Também se tornou fundamental quando a gente fala de SPED, domínio de tecnologias. Domínio de tecnologias. Hoje nós temos diversas ferramentas que elas contribuem para que você faça uma eficaz gestão para a organização. Mas o que adianta a gente ter a ferramenta melhor do mundo se o pessoal não souber utilizá-la? Eu gosto de usar muito o exemplo do sistema da Fortes. Pouquíssimas pessoas sabem usar o sistema. Pouquíssimas. Nós temos uma ferramenta que nós usamos todos os dias, mas subutilizamos demais. Porque tem diversas ferramentas, diversos recursos que não são aproveitados. Aí eu digo, eu tenho um privilégio, que o Marcos trabalha comigo, né? E o Marcos trabalhou 8 anos na Fortes. Então o Marcos conhece tudo do sistema. Então agora é que nós estamos realmente conseguindo utilizar bem as ferramentas do sistema. Porque tem coisas que um usuário normal, por desconhecer a ferramenta e fazer o processo mais manual, levaria, por exemplo, 1 semana para fazer um processo, ele faz em 20 minutos. Porque conhece a ferramenta. Capacidade de relacionamento interpessoal.
também impactou muito no que diz respeito ao SPED, pessoal. Por quê? Porque nós estamos percebendo que as gerações de informações para prestação ao SPED, elas surgem de diversas áreas. E o profissional da contabilidade, por uma característica histórica, ele era um profissional que ficava mais isolado, mais fechado. Era aquele cara que gosta de lidar mais com números do que com pessoas. Então, quando ele se viu diante de um ambiente onde, para ele mandar o SPED contábil, ele tem que se relacionar com o pessoal da área fiscal, porque ele precisa conferir se as informações da escrituração fiscal estão ok, da área de pessoal, precisa se comunicar com relação ao setor financeiro, discutir a implantação do projeto, se envolver na implantação de software, isso requer relacionamento com o pessoal de tecnologia. Isso foi muito difícil e gerou um impacto muito grande nas organizações, a mudança do perfil do profissional da contabilidade, no que se refere a principalmente aquela pessoa que gerencia a implantação de novos projetos. Como vocês puderam ver, pessoal, essas 5 características, esses 5 impactos, eles são muito pessoais, comportamentais. É conhecimento técnico, tanto contábil, como fiscal, como de gestão de projeto, como de relacionamento, como do domínio de tecnologias. Só que não se limita a isso. De nada vai adiantar você conseguir se adaptar a todas essas exigências para um novo perfil de profissional se você não tiver uma retaguarda tecnológica. Então o SPED ele também impactou as organizações no sentido de exigir que elas tivessem equipamentos mais potentes. Muitas empresas para as quais eu prestava serviço tiveram que praticamente se desfazer de todos os seus computadores, todas as máquinas que ele usava, comprar servidores novos, máquinas que tivessem uma melhor retorno, uma melhor capacidade, performance, porque não iria conseguir atender. Você imagina que antes um supermercado ele não tinha uma gestão tão detalhada de banco de dados como ele precisa ter hoje. Se ele tiver lá 17, 18, 20 mil itens, ele vai ter que ter todos esses itens cadastrados, vai ter que ter esses itens separados por tipo de item, segregados pela utilização que vai ser dada a cada um desses produtos. Então hoje isso exige equipamentos bem mais potentes e com muito mais capacidade de armazenamento do que no passado. Então foi um impacto que fez com que muitas empresas precisassem investir muito capital e recurso nessa adaptação. A aquisição de novos softwares também foi fundamental. Pessoal, se você parar para discutir com profissionais da contabilidade e começar a conversar com eles sobre a realidade das pequenas e médias empresas de 10 anos atrás, vocês vão ver que software era coisa para empresa grande. Esse negócio de empresa pequena ter sistema, isso era utópico. Não tinha não, empresa pequena era planilha. E olhe lá. Ou não, os clientes de vocês faz tempo que estão tudo adaptados à tecnologia. Então, essa mudança que o SPED trouxe de abrangência e de exigência das informações fez com que empreendedores da área de tecnologia enxergassem um mercado muito bom, que era o desenvolvimento de software para pequenas e médias empresas. E isso fez com que a pequena e média empresa passasse a ter condições de fazer o gerenciamento das suas informações usando sistemas. E isso tudo contribui também para a contabilidade. Pessoal, um impacto também muito significativo, estratégias de segurança da informação. A Daniela está aqui? Não. Da Comissão do Simples? Tá não, né? Eu queria que ela trouxesse o relato dela, porque ela passou por uma situação complicadíssima. O que foi? Aqueles ataques cibernéticos, um hacker fez um trabalho, hackeou, né, o banco de dados da empresa dela, do escritório dela, e eles tiveram que pagar um resgate das informações de R$18 mil para voltar a ter acesso às informações. Aqui da contadora, viu, da Comissão do Simples, aqui, vocês todos podem conversar com ela para ver como é que foi isso. E aconteceu recente. Hoje em dia, pessoal, nós trabalhamos com gerenciamento eletrônico de documentos. Então é fundamental que a empresa que você trabalha, ela tenha políticas de segurança da informação. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com contabilidade, que eu
ia até algum escritório de contabilidade, o cara me mostrava o arquivo todo orgulhoso. Às vezes o arquivo era uma sala enorme. Não, Felipe, aqui é tudo organizado, as caixas e tal. Hoje em dia, arquivo, ele é custo. Você tem uma sala parada só com papel, não vale de nada. Hoje o seu gerenciamento, o seu arquivo, ele tem que ser eletrônico de documentos. Você tem que ter backup, você tem que ter as informações salvas na nuvem, para evitar que amanhã se percam a informação e você tenha um prejuízo enorme. Eu lembro que eu falava muito disso há bastante tempo já. Por exemplo, quando eu falava sobre download de XML, que eu dizia, pessoal, é clichê, vocês já estão cansados de ouvir falar disso, mas vocês têm que arquivar os XMLs de entrada e saída dos seus clientes. Aí o pessoal fazia o vídeo de mercador, né? Por quê? Porque na hora que quisesse, podia fazer o download de XML no portal. Aí esse ano, o que é que a Cefaz fez? Você quer fazer o download? Pode fazer, agora com o pagamento de uma taxazinha, né? Aí o pessoal quer chiar. Não, mas peraí, pagar taxa para pegar uma informação que é minha. Aí você faz, sim, é tanto sua que você que tinha que ter guardado. A responsabilidade pela guarda das informações é do titular da escrituração, ou seja, do contribuinte. E por fim, pessoal, a questão de auditorias digitais. No passado, isso não era uma realidade comum para as empresas. Você ter que fazer auditorias digitais preventivas das informações. Isso era somente um processo de fiscalização manual e iria gerar para você a necessidade de separar documento, preparar as informações para fiscalização. Hoje não. Hoje já faz parte da rotina da grande maioria das empresas de contabilidade ter também como uma ferramenta de gestão interna a parte de auditorias preventivas das suas informações fiscais. Aí aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês um pouco de como é que isso se deu durante a pesquisa, tá? Ó. Aqui no que diz respeito à formação acadêmica, era uma das subcategorias. Ó. Aí a pesquisa, algumas empresas diziam que contábil e jurídica era a área de formação, profissionais da área contábil e fiscal, contador e técnico de TI, o responsável era da área de informática, ou seja, a pesquisa aponta aquilo que eu acabei de explicar para vocês, que dentro do universo de empresas, que essa pesquisa foi feita aqui na nossa capital, em Fortaleza, as empresas, de modo geral, a formação dos profissionais que estavam engajados na implantação do SPED era da área contábil, tecnologia da informação e jurídica. Nós também fizemos algumas perguntas sobre conhecimento legal tributário. E o que foi mais interessante nas respostas, pessoal, é porque até que dá até para a gente ler algumas respostas. Quando a gente fala de conhecimento fiscal, a maioria dos treinamentos e capacitações que foram feitas foram para entender do próprio SPED. Não foram para estudar a legislação da obrigação principal. Ninguém disse assim, ó, na época da implantação AFD, ICMS e IPI, a gente fez vários treinamentos para entender melhor do ICMS. Quase que ninguém. Foi unânime, o pessoal dizia, ó, fizemos vários treinamentos sobre SPED de contribuições, SPED contábil, fiscal, FConte, principalmente na época de SPED fiscal, curso prático de SPED fiscal. Isso denota uma característica muito comum da nossa profissão também, né? Nós, muitas vezes, nos preocupamos com a execução e menos com o processo, que é isso que a gente está discutindo aqui agora. No que diz respeito à liderança e gestão de projetos, foi interessante, pessoal, que algumas empresas relataram que eles tiveram que mudar toda a coordenação do escritório de contabilidade, porque os coordenadores não tinham perfil de líderes para gerenciar a implantação dos projetos. Então tiveram que contratar, inclusive teve empresas de contabilidade que eu fiz a entrevista, que os gestores, por exemplo, da área fiscal, não tinham conhecimento técnico na área fiscal. E ele era o coordenador da área fiscal, porque ele tinha capacidade de liderança e gerenciamento de projeto. Então ele sabia delegar, cobrar, e com isso fazer com que o setor rodasse e funcionasse direito. No que diz respeito ao conhecimento de informática, uma das coisas que me chamou a atenção muito também foi um relato recorrente de até reclamação dos profissionais, onde eles diziam que tiveram muito trabalho no aprendizado de utilização do software do cliente. Porque tinham que ir lá para parametrizar,
tinham que entender como era que era o funcionamento, e muitas vezes não eram profissionais que detinham muito conhecimento de informática, então essa dificuldade ficava muito maior. E aqui, pessoal, no que diz respeito ao conhecimento técnico contábil, olha que interessante aqui, ó. Uma das respostas da empresa diz assim, ó, a contabilidade influencia pouco em relação à transmissão do SPED em si. É aquela visão operacional, né? Não, para me gerar o arquivo e transmitir, eu não preciso saber de contabilidade, não. Tudo bem, mas a gente já passou da fase de achar que gerar o arquivo e transmitir significa cumprir com a obrigação acessória. E aí eu quero perguntar a vocês, afinal, vocês acham que as empresas sobrevivem sem processos? Imagine o seguinte, pessoal, ó. Imagine a nossa contabilidade, né? Ela é uma só. Certo? Só que essa única contabilidade, ela está dividida em eventos que são diários, eventos que são mensais e eventos que são anuais. Por exemplo, o encerramento das demonstrações contábeis é anual, pelo término do exercício social. O encerramento da sua apuração fiscal é mensal. Porém, o processo de compra e venda é diário. Então, essa contabilidade única, macro, ela está segmentada dentro desses períodos. E hoje nós temos obrigações que monitoram constantemente a transmissão dessas informações. Para os nossos eventos diários, nós temos os documentos fiscais eletrônicos. Para as informações que são mensalmente transmitidas, nós temos as escriturações fiscais, seja ela SPED fiscal ou contribuições. E no que se refere à prestação de informações anuais, nós temos, por exemplo, o SPED contábil e a ECF. E é interessante, pessoal, que nós temos modelos de prestação e geração das informações dentro de uma empresa de contabilidade. Ó. Nós temos um modelo que ainda é muito usado hoje em dia, mas que ele tende a cair em desuso, que é o quê? A empresa, ela funciona com sistemas que são não integrados com os da sua contabilidade. Então, ele precisa ele usa o seu sistema para poder gerar as informações, para poder emitir uma nota, para poder controlar o seu estoque, para poder controlar o seu financeiro, pega essas informações e manda para o escritório contábil, que vai ter que fazer todo esse processo fiscal de pessoal contábil. Esse modelo, pessoal, ele tem maior risco e maior custo. E na grande maioria dos casos, os números não batem. Se você for parar para pegar uma empresa de contabilidade que trabalha nesse modelo, onde o cliente usa o seu sistema, manda a informação para a contabilidade, e se ao final do ano você for fazer um confronto de contas, for olhar o contas a receber do sistema gerencial do seu cliente e o contas a receber da contabilidade, você vai ver que dificilmente bate. Se você for confrontar o estoque do sistema gerencial do seu cliente com o estoque fiscal, também dificilmente bate. Assim como informações de fornecedores. Esse processo, esse modelo, ele é oneroso, porque são duas empresas pagando por softwares distintos, e ainda não traz o retorno de qualidade da informação ideal. Esse modelo, pessoal, hoje é o mais comum para a grande maioria das empresas de contabilidade. Ele tende a cair em desuso, certo? Nós vamos ter agora esse seguinte modelo, ó, onde a empresa ela usa o seu sistema, preferencialmente um RP, um sistema integrado de gestão. Esse sistema ele vai estar já parametrizado com as informações de natureza contábil e fiscal. A contabilidade ela acessa esse ambiente desse sistema, muitas vezes até de maneira remota, sem necessidade de estar lá na organização, sem estar lá de maneira física. E com isso, existe um menor custo, um menor risco e uma única base de dados. Eu não tenho mais o contas a receber do sistema gerencial do cliente e o contas a receber da contabilidade. Nós temos uma única informação de contas a receber da base geradora das informações, que é o sistema integrado de gestão. Deu para entender, pessoal? Então, diante disso, a principal etapa que nós temos que fazer para poder ver esse modelo de fato em prática é um gerenciamento de processos. Por quê? Porque as informações que chegam na contabilidade, elas são resultado das operações praticadas pelo contribuinte ao longo do mês.
Então, ele vai trabalhar cotidianamente na sua adaptação, nas suas rotinas, e isso vai gerar informações que vão ser usadas pela contabilidade. Então, para fazer um eficaz gerenciamento de processos, você tem que analisar os processos do seu cliente, você tem que conhecer do que é que o seu cliente faz e como faz. Você tem que identificar possíveis oportunidades de melhoria nesses processos, implantar melhorias no processo. Não é só identificar, porque quantas vezes você não percebe que seu cliente está fazendo uma operação errada, e aí você liga para informar, mas no mês seguinte ele está fazendo errado de novo. Isso não acontece aqui não, né? Muitas vezes, pessoal, o profissional da contabilidade ele vai ser até responsabilizado por esses erros recorrentes. Porque o empresário vai olhar para você em determinado momento e vai dizer assim, ó, mas você nunca me disse que isso era errado, não. Você dizendo todo mês. Então, hoje nós precisamos está tudo documentado, principalmente os processos que geram informações para a contabilidade, para que periodicamente a gente possa fazer auditoria no cumprimento desses processos. Pessoal, alguma pergunta? Um de cada vez. O que eu tinha para apresentar para vocês sobre, de maneira conceitual, dos impactos do SPED na rotina das organizações, era isso. O que é que eu quero agora? Convidar os membros da comissão do SPED para que a gente forme essa mesa de debate e a gente converse um pouco sobre isso que a gente viu de maneira aplicável. Como que na prática isso aconteceu dentro das empresas que a gente trabalha. E assim, nesse momento, eu queria muito a colaboração de vocês. Se vocês tiverem também, diante desse contexto que foi apresentado, situações que impactaram diretamente os processos e a rotina das organizações, seria interessante que a gente discutisse aqui também. Bom, pessoal, esse momento a gente queria discutir de maneira mais aplicável aquilo que a gente viu de impacto, certo? Eu lembro que quando eu estava fazendo a pesquisa, como eu estava dizendo para vocês, que esse é de uma pesquisa aqui em Fortaleza, muitas vezes eu ficava até ansioso na hora de fazer as perguntas pessoal, porque eu já tinha passado também por aquilo, e eu queria até responder pelo povo, só que eu não podia, né? E isso tudo aconteceu de maneira muito, meio que uniforme nas organizações. O Israel estava até me contando que ele também passou por um caso desse, de ter sido informações hackeadas e tudo. E geralmente, depois que você passa por esse tipo de situação, é que você começa a se preocupar em trabalhar o que deveria ter sido trabalhado de maneira preventiva. Aí, se tu puder, Israel, comentar um pouco a respeito disso. Boa tarde a todos. Na realidade, eu posso dizer que eu já, não é que eu previa, é porque eu sempre exigi muito em relação à proteção dos arquivos, porque assim, o arquivo não é nosso, o arquivo é dos nossos clientes. Ou seja, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Lá no escritório, nós temos 2 centrais, onde a central que funciona, ela tem 2 HDs, um com cópia remota, temos um HD externo. Além disso, toda sexta-feira eu pegava um HD, tirava a cópia e levava para casa. Além disso, temos um Google Drive, nós temos, acho que é 200 teras, que é mantido todo ano e mantinha lá. Ou seja, eu sempre me preocupei em guardar o máximo possível de cópias para que evitasse algum tipo de problema. Porque foi certa vez, segunda-feira pela manhã, você chega no escritório e está todo mundo parado. O que é que está acontecendo? Não, a central está travada e para liberar está exigindo que a gente faça um depósito numa conta no valor de $3.000. Eu digo, não pode. Nós no escritório nós temos uma pessoa do TI, onde ela tentou desbloquear a central, mas não tinha como, ou seja, a informação que a gente tinha no HD que era copiado remotamente e no HD externo, todas foram hackeadas. Ainda bem que eu tinha um HD em casa com cópia, e aí a gente ainda tinha uma cópia virtual. Ou seja, se eu não tivesse esse tipo de proteção, eu ia ter um problema muito sério. Porque como é que eu ia recuperar essa contabilidade? Certo? E aproveitando em relação ao processo, assim, eu posso falar que com a mudança do SPED, realmente nós tivemos como é que eu posso falar? Sofremos um pouco, porque
Porque assim, a gente vinha de uma sistemática onde você tinha um costume de se trabalhar, onde você tinha um setor fiscal, você tinha um setor contábil, você tinha um setor pessoal, cada um trabalhava ali no seu setor e não queria saber o trabalho do outro. E hoje você tem que trabalhar de uma forma mais em conjunta. Uma ferramenta que no escritório eu utilizei, que para mim foi de grande valia, que é a ferramenta chamada Kanban, que ela faz todo um controle do início do processo, certo? Do andamento do processo e da conclusão do processo. Eu posso falar porque assim, lá no escritório nós somos em 34, ou seja, tem um certo momento que eu não tenho mais como enxergar tudo. Então eu preciso ver, ter um sistema, ter alguma ferramenta que eu possa saber e controlar e verificar como é que está meu processo. E isso eu posso dizer que essa ferramenta me ajuda bastante. Não só falando até de ferramentas, que também é importante, mas a questão do SPED também mudou muito nas relações, como até o Felipe falou, nas relações interpessoais, né, principalmente relacionada ao nosso cliente. Eu tinha um caso de um cliente de assessoria que ele trabalhava com produtos, ele representava aqui no estado uma marca de lubrificantes e pneus. E ele sempre questionava a gente no seguinte, aquela sempre conversa de quem paga muito imposto. Patrícia, os nossos parceiros dos outros estados estão todos no lucro real e estão pagando muito pouco imposto e não sei o que, assim, olha, estão logo presumindo, estão pagando imposto, olha, para você não vale a pena. Não, mas por conta do PIS e COFINS. Não, mas vale a pena, que não sei o que, questionava. Aí eu, não, pois, deixa eu conversar com eles para poder entender qual é o processo. Na época, a FD Contribuições não era obrigatória, não existia, estava ainda se entrava, não entrava, então a gente ainda trabalhava com a DACOM. Qual foi a charada do negócio? Os contadores dos outros estados, das outras empresas, estavam colocando na base de cálculo do crédito de PIS e COFINS o ICMS-ST. E, como vocês sabem, na afinada DACOM, que Deus a tenha, você colocava o que lá naquela base? O que você queria. Era um campo onde colocava qualquer valor e pronto. Aí você contava com a sorte de não ser fiscalizado por 5 anos e tchau e um abraço. Aí a gente foi achar para ele, olha, se você quiser fazer assim, vai ter esse impacto e tal. Isso aqui, você quiser fazer, você assume, eu faço aqui um termo de responsabilidade onde você está se colocando que você quer fazer. Não, eu assino, eu quero fazer assim. Qual foi a nossa sorte? Quando ele decidiu isso, foi no início da vigência da FD Contribuições. E aí, quando a gente foi fazer a primeira FD Contribuições, o sistema já, né, do próprio PVA, o ICMS-ST ele não entra na base do PIS e COFINS, já é uma regra de validação. E quando a gente foi fazer o teste, não passava. Aí ele perguntou, Patrícia, e por que não está dando certo? Dá para fazer certo? Eu falei, rapaz, dá. Mas, se a gente fizer aqui, vai ficar na cara que você está colocando na ICMS-ST dentro da base. E você vai ser fiscalizado muito rapidamente. Então, de tudo que eu já tinha falado para ele, mostrado na lei, discutido, ele não tinha se convencido. Quando eu mostrei que isso com a FD, com o advento do SPED, isso ia ficar evidente para ele recuou. Então, eu acho que nesse momento, a gente, na época, enquanto assessor, ele viu assim, rapaz, a menina não está falando besteira, não. Não é só lenga-lenga, não. Eu tenho que realmente ficar aqui na linha. Porque ele sempre andou na linha, queria se desvirtuar na história de querer pagar menos imposto, e aí viu que não ia dar certo. Então, melhorou nosso relacionamento com ele, porque eu acho que naquele momento ele entendeu o nosso trabalho, dá para preservar a empresa dele, e com relação a evitar também para ele um lícito. E que ia ser gravíssimo para ele até então, né? Então, até a gente, hoje eu não trabalho mais com essa empresa, né? Não acompanho mais, mas eu sei que ele continua fazendo do jeito que a gente até então orientou. Então, isso foi muito bom também. Boa tarde.
A experiência que eu tenho com a entrada do SPED, com os impactos do SPED, eles são muito voltados para a área de tecnologia mesmo, né? O Felipe, ele pontuou muito bem que com a entrada do SPED, algumas atividades que a gente fazia, que muitos escritórios infelizmente ainda fazem, elas precisaram deixar de existir ou aumentar a produtividade com relação a isso. E eu, por fazer parte de uma empresa de desenvolvimento de software, eu senti muito isso na pele. Eu lembro que eu entrei na Fortes bem na época que entrou o SPED. E foi um caos, foi dolorido para todo mundo, porque a empresa ela teve que se adaptar, os contribuintes tiveram que se adaptar, e foi aquela loucura. Mas hoje, qual é a visão que a gente tem? A visão que a gente tem é exatamente... Pego uma fala do Felipe sempre... que ele sempre menciona, por incrível que pareça, hoje ele não mencionou, que a figura do contador mudou muito. E não é da boca para fora, mudou mesmo. Hoje nós não somos mais darfistas. A gente teve que otimizar o nosso tempo estudando, porque a gente precisa entender. Ainda existe, mesmo que seja uma percentagem bem baixa, ainda existem aqueles que ainda estão batendo de frente, estão relutando em estudar, em pegar a norma, em analisar, em entender. Muitos, por falta de tempo, então aproveitam esses eventos da classe para poder entender o que é. E, gente, é impressionante, se você parar para analisar a postura do contador há 10 anos atrás, 9 anos atrás, para de agora, é totalmente diferente. Então, a experiência que eu tive foi o quê? Realmente a valorização do contador. O contador ele está começando a ser tratado como contador. Aí entra a questão do relacionamento. Ele entra, bem dizer, um psicólogo, né? A gente tem que conversar, entender a dor, explicar para o nosso cliente que aquela dor é necessária e que ele vai precisar passar por aquilo. E tem mais. Hoje, a gente está vendo que as pessoas que estão um pouco mais atrasadas, é justamente o ponto que o Felipe também mencionou. As pessoas não conhecem as soluções que utilizam. Então, o que eu tenho aí de reflexo é o quê? Repensar nas atividades que você faz dentro do seu escritório, saber se você está sendo produtivo, no sentido de que, se você está utilizando as ferramentas a seu favor. Gente, é impressionante como a gente ganha tempo com isso. Que é um processo... O Felipe deu aqui um exemplo de um processo que o cara levava 2 dias e hoje ele leva 20 minutos. A gente pegou casos de clientes nossos, que, óbvio que era uma empresa muito maior, era uma indústria, e ela levava, se eu não me engano, ela levava entre 5 e 8 dias para fazer o fechamento de alguns impostos. E ela leva hoje em torno de 1, 2 horas. E a Adriana, o que é que faz aí com o resto desse tempo? Aí ele soube administrar. Ele enxutou o quadro de funcionários dele, porque já não era necessário. Levantou quem precisava levantar, né? Subiu aí uns degraus. E hoje a empresa deles trabalham com o quê? Com assessoria mesmo. Tem a parte operacional? Tem. Mas a assessoria ela está cada vez mais intrínseca dentro das nossas atividades. Então, é necessário que a gente siga essa linha de raciocínio. É importante que vocês conheçam a ferramenta que vocês utilizam. Beleza? Felipe está doido para falar de novo. Bom, boa tarde. A minha principal experiência na implantação do SPED, a gente sempre fala na conscientização do empresário, né? O empresário tem que ser conscientizado, mas a minha principal experiência foi na conscientização dos setores. Porque todo mundo, quem trabalha em departamento, sabe que é um pé de guerra. Todo mundo, o meu é o melhor, o meu é o melhor. E conscientizar todo mundo de que somos partes de um todo, né, que chega para a informação dos clientes, para passar as informações corretas e ajudar na assessoria, como a Adriana acabou de falar. Mas minha principal experiência foi essa. Bom, a experiência que eu posso falar, que eu passei do SPED, é a questão de processos. A gente passou muito por processos na empresa. E nós sabemos que cada empresa tem uma realidade diferente, trabalha com sistemas diferentes.
E para a gente entender todo esse processo, nós temos que conhecer todo o organograma da nossa empresa para traçar uma melhor estratégia. Logo quando eu comecei nas minhas atividades na empresa, a gente passava por algumas dificuldades em torno de se mandar a escrituração, de se fazer a escrituração e entregar. Não era nem de mandar uma escrituração com qualidade, porque se perdia muito tempo para escriturar. E antigamente nós escriturávamos manualmente. Hoje, com o advento dos processos, dos sistemas que nos auxiliam no nosso dia a dia, nós temos diversas ferramentas para se importar nota fiscal, para se fazer uma conferência, para se fazer uma correção de PIS e COFINS, de se fazer uma apuração com qualidade. Mas para que nós possamos fazer essa apuração com qualidade, é preciso se conhecer os processos. E hoje nós ainda passamos por algumas dificuldades básicas, como a que o Felipe mencionou, de guarda de arquivo de XML. E muitas das vezes nós passamos por autuações por falta de escrituração de uma simples nota que não foi conferida, que não passou por uma conferência adequada. E os processos, os sistemas que são disponibilizados hoje nos ajudam em toda essa sistemática. Hoje nós temos diversos sistemas, como o próprio portal CIGET, que nos permite fazer essa conferência e mandar uma informação de qualidade e eficaz para o fisco. Informações que nós passávamos 2 dias, quando nós começamos a escriturar e fazer essa conferência através dos processos, como a Adriana bem mencionou, nós fazíamos em 20 minutos, 30 minutos, e uma informação com qualidade. E tudo isso gerou tempo para que nós pudéssemos cumprir a nossa verdadeira função, que é fornecer informação para a tomada de decisão. E isso vem nos ajudando bastante, valorizando a profissão contábil no nosso dia a dia. Antes de passar para ti, só contar também. Eu passei por uma experiência muito significativa no que diz respeito a essa parte do impacto mesmo das organizações. Eu lembro que no ano de 2013 eu fui contratado por uma empresa para fazer a implantação de um sistema integrado de gestão. E a empresa, até por ter um entendimento melhor do que eu sobre o processo, me colocou para ser o responsável pela implantação. E eu, contador, aquela visão bem operacional, né? Como é bem característico nosso, estava muito preocupado. Fiscal, contato, pessoal. Eu queria que o negócio estivesse rodando. Eu lembro que nós parametrizamos uma planilha com as informações dos tributos, né? Que essa planilha tinha quase 500 mil linhas. Porque ela tinha que conter todas as informações, produto a produto, estado de origem, estado de destino, tipo de operação e como era a tributação. E depois de quase 4 meses trabalhando na implantação, na preparação do software para poder fazer a virada do sistema, ao nós fazermos a virada do sistema, nós passamos 15 dias tentando estabilizar o sistema e não conseguimos. E aí a gente fez o que a gente chama nessa área de rollback, né? Que é voltar para o sistema antigo. Pessoal, isso foi um caos. Você imagina você passar 4 meses se preparando para virar um sistema, virar, passar 15 dias tentando estabilizar, não conseguir e ter que voltar para o antigo. Foi um caos, um caos. E aí, diante naquele momento, eu me lembro muito bem que quando a gente tomou a decisão de voltar para o sistema antigo, a gente entrou numa sala para fazer a reunião, e aí lá entre mortos e feridos, né? A gente foi decidir o que ia fazer dali para frente. E a primeira coisa que foi decidido fazer foi fazer todo o mapeamento do processo novamente. Como era que o cara que fatura a nota faturava, qual processo ele seguia, como é que o cara que vai dar entrada na mercadoria vai fazer esse processo de entrada, como é que vai ser documentado esse processo. Começar tudo novamente, indo setor por setor, mapeando o processo, definindo como é que ia ser feito, documentando, para que essa informação pudesse chegar corretamente na contabilidade. Treinar todo o pessoal envolvido na implantação do software para poder fazer um correto uso da ferramenta. Porque também de nada adiantava a gente ter uma ferramenta muito boa, o processo definido, se o usuário não conhecesse nem do processo nem de usar a ferramenta corretamente. Então, isso tudo que eu passei para vocês, como impactos do SPED nas organizações, isso tudo para mim, nessa experiência em específico, ela ficou muito latente, muito claro. Aconteceu etapa por etapa, foi necessário se adaptar a cada uma delas. E isso eu tenho certeza que a maioria de vocês também deve ter passado. E o colega ali queria fazer uma pergunta. A respeito do tratamento desses dados que é fornecido na empresa para o escritório. Por exemplo, o que eu posso, eu não
cliente do escritório registrou lá? Bom, o que eu posso lhe dizer com muita segurança é que é muito importante que você veja que as informações que ele já registrou, essas informações elas já estão na base de dados do fisco. Então, é importante. Você mencionou o livro de entrada, beleza. A entrada ela é sempre prestada sobre o enfoque do informante. Então, por mais que no sistema gerencial dele ele tenha dado uma entrada que contabilmente você entenda que vai ser diferente, você tem a obrigação de corrigir na sua escrituração fiscal. Lembrando, obviamente, que essa informação já consta na base de dados do fisco. Mas, por exemplo, CST que foi utilizado na escrituração de entrada no sistema gerencial, você pode alterar. CFOP, você pode alterar. Tipo de item, não só pode como deve, né? Tem que ficar o certo. Tipo de item, NCM, agora, unidade de medida, isso tudo devem ser alterados. Agora, obviamente que isso vai te gerar um retrabalho diário muito grande. Então, o ideal é que essa correção seja feita na base de dados do teu cliente. Para que feita lá, essa informação chegue na contabilidade com qualidade, você não tenha que todos os meses estar refazendo tudo isso. No que se refere às saídas, não. No que se refere às saídas, o que ele emitiu, meu amigo, acabou. Já era. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Um de cada vez. E aí? Pode falar, o momento é agora. Bom, essa história de SPED, o pessoal fala, eu e a Jacinta, a gente leciona na Lourenço Filho, e a gente tem um professor da casa que ele não é muito chegado a SPED. E a gente dá uma sofrida grande, porque até colocar na cabeça o quanto que essa ferramenta foi importante, ela é importante nessa relação que a gente tem hoje, junto ao fisco e junto aos nossos clientes, nem sempre é fácil, porque todo mundo tem o entendimento de que a gente trabalha para o fisco e nossa missão é só informar para o fisco. Mas ela é muito mais do que isso. Ninguém pode dizer para você, não deixem que as pessoas digam isso para vocês, que a gente trabalha só para o fisco. Trabalhar para o fisco é uma parte do trabalho, porque ela é uma obrigação nossa. Mas a gente tem muito mais obrigações com os nossos clientes, fornecer a melhor informação. Então, o SPED, nesse sentido, ele veio para traduzir isso. Olha, a gente trabalha sim, cliente, porque a informação está aqui, a lei está dizendo, a informação é essa. A gente tem que usar isso também como uma ferramenta de persuasão para o nosso cliente. Né? Então, por isso que a gente fala que é uma ferramenta de gestão tributária, é uma ferramenta que enriquece o nosso trabalho, porque hoje, quem de vocês imagina viver hoje sem conhecer SPED? Qualquer organização, da menor, da senhorinha que tem um armarinho em que ela tem uma funcionária, ela vai usar em algum momento pelo menos um SPED. Mas você não tenha dúvida. Então, hoje, isso está no nosso dia a dia, essa é a nossa realidade, não dá mais para fugir disso. E estudem, né? Porque não existe outra forma de estar nesse mundo hoje se não for dessa maneira. Pessoal, só para complementar um pouco o que a Patrícia disse, para encerrar a palestra, né? Que senão ela vai ficar falando aí com vocês a tarde todinha. Brincadeira, viu? É o seguinte, diante desse cenário que eu falei para vocês, e eu lembro que algumas vezes eu recebi umas críticas dizendo assim, o Felipe só sabe o SPED, então eu adorava quando eu dizia isso. Porque se eu só sei o SPED, vocês viram o tanto de conhecimento que é necessário. Técnica contábil, conhecimento fiscal, gestão de processos, liderança, relacionamento interpessoal. Então isso é um elogio, viu, pessoal? Então, se adaptem, estudem muito o SPED, porque o SPED ele é a ferramenta pelo qual a contabilidade tem sido operacionalizada nos tempos atuais. Todas as organizações, elas precisam se adaptar a esse novo modelo. É um software que é usado pela contabilidade para que ela cumpra o seu papel. Então, você imagina, eu gosto muito de dizer isso, que antes da nota fiscal eletrônica, ninguém apurava o custo item a item de um documento fiscal, porque o custo ele era apurado pelo valor total da nota.
Pessoal, o impacto disso é muito significativo, porque você pode pensar o seguinte: se ninguém apurava o custo item a item, porque era apurado pelo valor total da nota, como é que eu sabia quanto é que eu estava ganhando em cada produto que a empresa vendia? Não sabia. Estou vendendo um produto, eu não sei quanto eu ganho nele. Quer dizer que o produto pode estar dando prejuízo para a empresa há muitos anos, ela está trabalhando com ele, investindo, vendendo, e está no prejuízo porque ele não sabe o custo. Então percebam que com informação básica como essa, a gente só conseguiu ter acesso a ela de maneira real com a implantação do SPED, que é a nota fiscal eletrônica. E isso a gente pode citar diversos outros exemplos, como o próprio custo tributário na FD Contribuições, como a própria contabilidade para as empresas de lucro presumido, com o advento do SPED contábil, e dentre muitas outras, tá certo? Pessoal, hoje nós como profissionais da contabilidade que trabalhamos nesse assessoramento contábil e tributário, a gente tem que buscar cada vez mais alinhar esse tipo de informações, ó. Formulação de estratégias de gestão e tributárias, a questão de monitoramento e acompanhamento de um planejamento tributário, a questão de acompanhar o grau de certeza das informações que são geradas pela empresa, isso tudo com o objetivo de minimizar os custos, principalmente do cumprimento de obrigações. É assim que nós cada vez mais vamos ser valorizados pelos empresários. Quando a gente trouxer uma contrapartida de não somente entregar um imposto para ele pagar, mas de trazer resultado efetivo, contribuir para o sucesso da organização. Mas sem generalizações, né? Porque tem clientes e clientes, assim como tem contadores e contadores. Mas eles não absorvem isso. Não tem jeito. A gente trabalha, como ela disse aí, nós hoje sempre fomos meros arrecadadores de tributos federais, estaduais e municipais. Eu não. Vocês são? Pois bem, pessoal, então, era isso. Eu queria, já de antemão, antes até mesmo de passar a palavra para a Clara, parabenizar a comissão, parabenizar a nossa coordenadora Patrícia pelo evento, dizer que fico muito feliz. Eu estava, como eu disse para vocês, ontem e até agora, hoje de manhã, numa convenção de contabilidade no Piauí, e lá eles também têm comissão do SPED. Essa comissão do SPED foi baseada na nossa, no sucesso que eles viram do trabalho dessa comissão, criaram uma lá. Eu me sinto até velho, que os dois coordenadores da comissão do SPED que estiveram lá, os dois foram meus alunos. Mas não é igual o PT não, viu? Porque o PT, eu digo, porque tinha os senhores recebendo homenagem, cabeça branca, disse, não, o PT foi meu professor. Então, eles não são tão velhos não, os meus alunos. Mas parabenizar demais a comissão, esse trabalho que continua, tem tido continuidade, já fazem mais de 4 anos que esse trabalho continua sendo feito com a qualidade, com comprometimento. Como vocês viram, o Jonathan deve ter dito, o Tonelli deve ter dito, o Jonathan também mencionou, a comissão é muito participativa e presente nos debates com eles. Quando, por exemplo, essa história do livro caixa, do regime de caixa, nós somos os primeiros a provocar essa discussão. A gente não tem aceitado que as coisas venham de lá e a gente simplesmente cumpra sem questionar o porquê e o como devem ser feitos. E isso tem trago um reconhecimento para a nossa classe, para o nosso Estado muito bom, no que diz respeito à nossa participação nessa construção coletiva do SPED. Beleza, pessoal? Pois, pessoal, muito obrigado. Eu queria passar a palavra para a Clara Germano, nossa presidente.
Boa tarde. Que maravilha, sábado, final de tarde, né? E a gente tem um público legal. Muito bom. Bom, primeiramente me desculpar, porque eu não estava na abertura, né, ontem e também hoje pela manhã, mas nós estávamos na convenção do Piauí, né? O Felipe estava pelo Piauí, né, fazendo a palestra dele. E, por último, eu fiquei ali me coçando, viu, Felipe, que faz parte da observação da nossa colega, né, como ela falou a questão, novamente, sobre honorários. Digo para vocês, gente, que o que ela falou, primeiro eu digo que tem jeito, tá? Tudo tem jeito. A esperança, como nossos pais falavam, é a última que morre. Tudo depende de nós. Tudo depende de cada um de nós, tá? Então, a nossa classe tem jeito, sim. Estou aí com 4 anos de vice-presidente de desenvolvimento profissional, terminando meus 4 anos como presidente e lutando cada dia pela valorização e pela visibilidade da nossa classe. Nós estamos, sim, com mais visibilidade nos órgãos públicos, nós estamos, sim, mais respeitados nos órgãos públicos. As entidades empresariais, tudo que vão fazer, acompanha e chama o conselho, como nós estamos agora, neste momento, trabalhando com os problemas da SEUMA. Né? Terça-feira nós vamos para a Câmara de Deputados, Câmaras de Vereadores. Né? Então, nós estamos, sim, participando, mas a gente precisa acreditar. A gente precisa também fazer a nossa parte, certo? Então, a gente precisa qualificar os nossos serviços. Nós não podemos ser apenas emissores de impostos. A gente precisa conhecer o negócio do nosso cliente, a gente precisa ser gestor, a gente precisa ser orientador, a gente precisa estar junto com o nosso cliente. Por isso, a importância de ter clientes de qualidade e não quantidade. Como a gente sabe que tem empresa aí que tem 400 clientes, eu não sei como é que consegue, né? Mas cada um é cada um. Então, trabalhe com qualidade e não com quantidade. Vou dar um exemplo típico. Aconteceu no ano passado, nas prestações de contas eleitorais. Prestação de contas eleitorais, gente, é obrigatório ter a assinatura do contador. Olha aí a importância. Se é obrigatório ter a assinatura do contador, aquele candidato só vai entregar sua prestaçãozinha de conta para o TRE se um contador assinar. Certo? Que para ele assinar, ele precisa, né, fazer toda a elaboração. Olha a importância. E aí, esse profissional vai cobrar R$150 para fazer essa prestação de contas? Teve um contador cobrando R$150 para fazer a prestação de conta. Tá bom? Eu não vou falar mais, tá? Vou encerrar. Eu vou desejar a vocês realmente um ótimo final de semana, assim, restinho de final de semana, né? Porque nós já estamos terminando. Agradecer de coração mesmo a presença de cada um, tá? E acompanhe o nosso site, o Facebook, nas nossas programações, nos nossos eventos, que nós teremos bastante, pelo menos todos programados, até o final do ano. Tá bom? Vou passar para a Patrícia, que ela vai entregar aqui um certificado, parece. Eu não, você. Convidar aqui o Felipe Guerra para receber aqui da Clara o certificado de participação no nosso 5º fórum. E nós temos ainda aqui os últimos 4 brindes. E a gente vai fazer aqui o sorteio. Venha cá, Adriana, por gentileza, minha ajudante de palco. Venha. Ei, Felipe, a Patrícia não gosta muito de ti, não, viu? Mas a Força também te deu um brinde, meu amigo, ó. Que a Patrícia, ela é dessas. Olha, com amor, viu? Peraí, eu vou bato já, falto com ele. Vamos aqui liberar a galera, que a galera tá cansada, minha irmã. Pessoal, o sorteio de novo do papelzinho, tá? A gente tem mais 3 kits da Fortes e um certificado digital da Solute, certificado digital, que também foi patrocinadora do evento. Número 135. 135. Olá, moça. Certificado. 190. Olha.
Lá vem ela. 190. Número 343. 343. 133. Alguém passou perto ali. Gente, agradecer a presença, muito obrigada. O material do fórum vai ser publicado no site do Conselho, então a gente vai avisar nos grupos de WhatsApp, tá? E fiquem com Deus, bom retorno para casa, bom final de semana. Obrigada, gente.